A família é o núcleo. Se a gente quer sarar uma nação, se a gente quer sarar as nações, se a gente quer, vamos dizer assim, sarar essas chagas sociais, né, de violência, de tudo isso, aonde que está a origem desses problemas todos? Está na crise familiar. Está onde? Na falta de vínculos familiares. Ou seja, o patriarcado, ele está sendo intencionalmente destruído. E esse vínculo do patriarcado, a gente fala ali do machismo, daquele autoritarismo, mas isso era doença. Mas, queridos, o homem, a masculinidade está sendo atacada intencionalmente por Satanás. Por quê? Porque o homem, ele não está sobre a mulher. O homem, ele está na frente da mulher. O homem, ele é o protetor da família. E todas as famílias hoje estão sendo atacadas na masculinidade do homem. E essa falta, essa aniquilação da figura da masculinidade deixou toda uma família vulnerável. Ou seja, a destruição do vínculo familiar. O pai foi desvalorizado, desprestigiado. Ele sai da cena familiar. A família fica sem proteção. E aí o que acontece? Vários abusos, irmãos. Se a gente for estudar aqui o contexto amazônico, ribeirinho, o que tem de abuso contra crianças, irmãos. Abuso sexual infantil. Porque essa figura masculina do pai, de proteger, uma família que não tem um pai, ela está vulnerável. A mãe sai para trabalhar, os filhos pequeninos ali ficam sofrendo várias violências. E aí, queridos, a gente tem que trabalhar, irmãos, como igreja, para restaurar. O homem não está sobre a mulher, o homem está na frente. Ele é a proteção do lar. Amém? Duvido alguém atacar um lar onde tem um macho. Ah, pastor, mas tem mulher que faz o papel do macho, mas não é o papel dela. Ela está ali tentando, vamos dizer assim, segurar uma barra que não é dela. Quantos estão entendendo, irmãos? E isso é Satanás. E aí, queridos, eu vi um relato de um pastor que foi trabalhar na Rússia. Quando ele foi aconselhar alguns casais, a mulher que menos tinha realizado o aborto tinha feito 5. Em média, as mulheres russas faziam praticamente 10 abortos, em média. E quando há uma conspiração, irmãos, dos pais contra os indefesos dentro do útero, tu já pensou essa agressão, esse nível de agressão contra os inocentes? E aí ele ficou tocado. E quando a gente começa a falar de família, vai para além de uma questão nuclear, de a gente só se preocupar com a nossa casa, amém? Mas de a gente procurar valorizar o casamento, afirmar a masculinidade. O homem é importante. Se você for ver qualquer mídia, está uma desconstrução da masculinidade. É ou não é, queridos? E aí, a gente vem aqui para pontuar alguns valores. Eu vou começar aqui falando hoje, vamos começar do início. Então, só para me fechar esse raciocínio, para a gente, por que a gente está, se a gente quer restaurar, o papel da igreja tem um papel espiritual de restaurar a criação, né, que geme pela manifestação dos filhos de Deus. A gente tem que investir fortemente na restauração do casamento, na figura masculina, na proteção da mulher, amém, queridos? No cuidado da mulher, na
na dignidade da mulher, na proteção dos filhos. Eu quero declarar que o teu casamento vai ser um casamento fora dessa pauta de destruição, amém? Teu casamento vai ser um casamento saudável, você vai ter uma comunicação saudável com o seu cônjuge, amém? Eu já falei aqui várias vezes do meu testemunho de casal. Hoje eu tenho uma sinergia com a minha esposa e a gente é os maiores amigos. A gente tem uma conexão, a gente tem uma intimidade profunda de não ter nada, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum tabu para a gente conversar, amém? E eu quero declarar que cada casal aqui vai ter uma comunicação sem nenhum tabu. Vocês vão ser pessoas que têm um canal de comunicação poderoso, amém? Ninguém vai interferir na comunicação do teu casamento. Teu casamento vai ter uma comunicação super saudável. Vai ter intimidade. Vai ter uma vida. E aí, nós vamos começar hoje. Vou tentar falar de uma outra questão muito importante. Que ela toca os pastores, ela toca os pais e ela toca os solteiros. Que é como construir um relacionamento sentimental, um romance, à maneira do reino de Deus, à maneira de Deus, amém? Que a gente que é pai, eu vou falar de pastor hoje, é uma dificuldade, porque o namoro mundano aí é ficar, é ou não é? É ficar, é pegar, é dar. A garotada está transando mais do que os casados. É ou não é, queridos? Transar ficou um negócio assim, banalizou. Vai. Outro dia a gente vendo aí numa rede social, eu peguei 8, só numa noite. Minha meta era transar com 10. Uma celebridade aí dos TikTok da vida, em que felizmente a gente tem que ter ciência, tomar ciência. O sexo está libertinagem aí pura. E a gente também tem esse problema dentro da igreja. Gente que é jovem, que é solteiro, que está praticando sexo dentro da igreja. Tem ou não tem essa realidade hoje? E aí, irmãos, a gente vai trazer algumas orientações e instruções de como ter um relacionamento no padrão do reino de Deus. Não é no padrão desse mundo, nem no padrão, muitas vezes, de cristãos aí que estão fazendo tudo errado. Amém? E muitas vezes a gente fica meio que sem se posicionar. E aí os pastores têm que se posicionar, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que não adianta a gente ficar só falando do problema sem a gente apontar a solução. É ou não é, queridos? Tá, pastor, então qual é a orientação bíblica? A gente vai começar a trabalhar um pouco sobre isso, amém? Nosso culto até 19 horas, vou levar o máximo que eu puder aqui, mas esse mês a gente vai. E os pais também ficam agoniados. Eu sou pai e eu sinto isso. Como é que eu vou orientar minha filha, meu filho? É ou não é? Que a gente fica, né? Nessa agonia. E agora, meu amigo? Não tem como fugir disso. Os filhos vão... E os abençoadinhos também que estão ali na pista também. Fico doidinho. E agora? Como é que eu vou desenvolver minha vida sentimental? Como é que eu consigo ter um relacionamento no padrão bíblico? Uma vida sentimental, um romance, a maneira de Deus, a maneira correta. Então, para me começar a introduzir, todos os dias, queridos, muitos jovens começam e terminam relacionamento, né? Eu já até dei uma pincelada nisso, né? Alguns duram semanas, outros duram até poucas horas. A parada da ficada, né? Como eu nunca tinha visto isso. Uma moça jovem diz, eu transei com 8, publicamente, olha lá para... E a minha meta era transar com 10 em uma noite. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, que onda é? Antes era beijar, né? Essa não, ela foi logo pro... Então, alguns duram poucas horas, são as famosas ficadas, são tão populares entre os adolescentes. Só que a gente está no nível pior, irmão. A realidade está pior, que o negócio não é mais nem ficar, é já ir para cama mesmo, com o cara chegou ali na festa e pá, e vai, e já foi, e já voltou. E o negócio tá
Tá sério. Infelizmente, o mesmo acontece no meio de muitas igrejas, até dentro da igreja, irmão. Tem gente que já chega com o pastor e já diz: ó, pastor, eu estou com um problema no meu relacionamento. Eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou arrasada. E o pastor não precisa de muito discernimento espiritual, não. É só ele olhar e dizer: está transando antes do casamento. Porque o sexo, irmão, avançou uma linha que Deus estabeleceu. O sexo é no casamento. Sexo não é pecado, amém? Mas ele é no casamento. Se eu vou e faço sexo antes do casamento, esse sexo vira tristeza, vira tudo que... Aí o cara começa a ter nojo, a ter sentimentos ruins, porque é um princípio. Até quem é do mundo, irmão, até quem é do mundo, ele vai, ele vai lá e faz o sexo jovem. Daqui a pouco ele está com nojo, ele está com sensações, não é prazeroso. Quantos estão me entendendo, irmão, o que eu estou falando? Porque avançou uma linha que Deus estabeleceu, vai dar ruim, irmão. E aí, onde os jovens e adolescentes, por falta de correta orientação acerca de princípios e da vontade de Deus, termina adotando padrões desse mundo, os resultados são frustrantes. É jovem sofrendo, irmão, jovem sofrendo, com situações que poderiam ser evitadas se houvesse. Quem é da década aí de 90, 80, sabe desse cara que eu vou citar, o Jaime Camp, né? Quantos são dessa época aí que tinha um livrozinho dele sobre relacionamento, mais puro do que o diamante? Quem chegou a ler esse livro, né? Só quem é das antigas. Mas era pouca literatura acerca disso. Aí alguns pastores brasileiros começaram a falar sobre princípios de relacionamento, papo aberto sobre o namoro cristão. E aí tem muita coisa que foi sendo desenvolvida, né? Então, o Jaime Camp diz o seguinte, que milhares de jovens se casam anualmente e também se divorciam. Há aqueles que acham isso normal e não se preocupam. Tem gente que, irmãos, eu estou falando aqui de padrão bíblico, de como construir um relacionamento, e aí você está dizendo: pastor, eu já sou casado. Algumas coisas vai tocar no seu casamento e vai melhorar, amém? Outras coisas você vai ter como orientar biblicamente teus filhos. E olha aqui para mim, você vai orientar muitas vezes seus sobrinhos. Quem tem sobrinho solteiro aqui? Que está doidinho para se relacionar com alguém e não sabe o que fazer. É ou não é? Ou aqueles jovens ali do entorno da tua amizade mesmo, que eles não vão ouvir a mãe dele, não vai ouvir muitas vezes um familiar dele mais velho, mas vai ouvir você como um amigo. Eu já vi muita senhora casada, muito senhor casado cristão, dar direção para filho dos outros, amém? E é isso que Deus quer, que a gente tenha ferramentas bíblicas de instrução, de sabedoria. Mas aí, eu vou só pontuar nessa introdução aqui, que para muitos jovens, isso aqui que eu estou falando é bobagem, é bobeira. Ele não está nem aí, ele vai querer sair se relacionando sem limite nenhum. Tem ou não tem esse tipo de jovem? Ele não está nem aí, ele vai querer pegar, ser pegado e pegar e pegando. Mas, por outro lado, na nossa sociedade, tem outros jovens que querem se precaver, que querem construir um relacionamento abençoado. Tem ou não tem muitos jovens, irmãos, que eles querem se prevenir. Não, eu quero construir um casamento, eu quero construir uma família séria, uma família abençoada. E esses jovens, eles estão ávidos, famintos por orientação da igreja, dos pastores, dos pais, ou dos tios, ou de pessoas que são referência de Deus, amém? Eles estão famintos de orientação, eles querem. E aí é maravilhoso isso, irmãos.
essa busca de orientação já é um grande passo para um jovem ter uma vida sentimental vitoriosa, para construir um relacionamento, um romance à maneira de Deus, amém? Quando ele começa a ter esse desejo, eu quero aprender como é que a Bíblia ensina, ei, você pode me ensinar, eu quero, isso já é um grande passo para ele ter uma vida vitoriosa, com prudência e ser alguém que tem um relacionamento vitorioso ali com o seu futuro parceiro ali de jornada. Então, e tem outros jovens, irmãos, que eu creio que estão aqui dentro, todos eles, amém? Que esses jovens, eles estão querendo uma opção mais nobre. Eles querem uma opção mais nobre de relacionamento. Eles não querem um relacionamento casual, uma ficada, um namoro sem valor, sem princípio. Eles querem mesmo um padrão de relacionamento, de romance no nível do reino de Deus. E é o que tem aqui na igreja, amém? São jovens que querem um relacionamento no padrão. Eles não estão afim dessa onda de liberdade. Eles não querem um amor livre. Eles não querem viver o padrão das mídias sociais, de pode pegar, pode passar o rodo. Eles não querem isso. Eles querem um relacionamento. Cada jovem, agora, irmãos, isso é muito forte isso. Cada jovem, quantos já foram jovens aqui? Cada jovem, lá no fundo do seu coração, anseia por viver uma vida de significado e de valores nobres, de valores do reino, amém? Todos nós, a gente nasce com essa essência. A gente não quer um relacionamento de qualquer jeito. A gente quer um relacionamento nobre do reino, de pureza, de compromisso e de aliança. Então, uma simples olhada para a experiência. Agora, olha para mim, queridos. Uma simples olhada. Eu falo para os meus filhos, eu falo para todos os jovens que se aproximam de mim e fica nessa, né, pastor? E aí agora? Eu falo isso. Uma simples olhada para a experiência de amigos, de parentes, de conhecidos, vai mostrar que algumas escolhas não valem a pena. Só olhar o exemplo ali de uma amiga, de um amigo, de um parente, de um familiar que não teve critérios, que foi afobado, que saiu atropelando tudo, que daqui a pouco estava se beijando, daqui a pouco fazendo sexo, daqui a pouco um bebê prematuramente, e daqui a pouco, infelizmente, irmãos, vai mostrar que há um caminho daqui a pouco, né, uma família desestruturada, aí o menino se enrolou com uma menina, fizeram um filho, daqui a pouco se separou, e a gente vê um bebê já sendo criado por duas pessoas imaturas que não estão dispostas a sacrificar nada por ninguém. E aí a gente vê várias crianças aí marginalizadas, é ou não é? Nas drogas, na violência, e não é isso que Deus quer, amém, queridos? Então, a experiência dessas pessoas que deram errado vai mostrar que há um caminho, mas também, irmãos, há um caminho de vitória e de segurança para a nossa juventude, para os solteiros que estão à nossa volta, nossos filhos. Há um caminho de segurança e de vitória que vale a pena ser escolhido todos os dias. Você vai escolher todos os dias com base na palavra de Deus e na santa vontade de Deus para a vida de cada um. Isso aqui é o padrão que só vale a pena para quem... Olha só, irmãos, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Esse padrão que eu estou falando é para quem tem uma experiência com Jesus, quer fazer a vontade de Deus, amém? É para eles,
para essa juventude. E eu creio que você está aqui, amém? Você está aqui que é pai, você quer que os seus filhos vivam esses valores, e os seus filhos também, eles querem acertar, amém? A juventude quer acertar, ela está desorientada, é muita potencialização de valores distorcidos, ou seja, a experiência dos outros pode evitar que caiamos no mesmo lugar em que ele caiu. A observação é o primeiro passo para evitar os buracos que estão na frente. Então, essa palavra é para quem? Para nós somos pastores aqui, que vamos cuidar. Diga, eu sou pastor da minha congregação, que é a sua família. Você tem que cuidar da sua família, irmão. Você tem que dar direção para os jovens da sua casa. Amém, queridos? Para quem essa palavra? Para os pais e principalmente para os jovens cristãos que estão ali. Meu Deus, me ajuda, né? Eu quero me relacionar da maneira certa. Me ajuda. E aí, Deus, irmãos, nos deu um modelo bíblico de relacionamento entre rapazes e moças cristãs com vistas ao casamento. Relacionamento de uma moça e um rapaz cristão que tem um objetivo de se casarem. São diretrizes santas pelas quais o jovem cristão pode ir da fase de conhecer a pessoa até os dois subirem ao altar e se casarem. Isso é fantástico, irmão. Sem ceder às pressões do sistema mundano que domina a juventude atual. E aí, tu já pegou quantos? O BV, né? Boca virgem já virou bobeira. Já estão na fase, tu já transou com quantos? Né? Mas na nossa casa, na nossa família não. Nossos filhos vão estar debaixo do padrão dos céus, amém? Da castidade, de se segurar mesmo, não é fácil não. Mas vão se segurar na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E vão diariamente dizer, eu vou viver um relacionamento à maneira de Deus, na nobreza do reino de Deus. Amém, queridos? Quando nós pensamos na área da vida de romance, geralmente nós temos uma ideia, não, agora vai ser alegria, vai ser sorriso. Mas se nós pensarmos que um romance não baseado nos princípios bíblicos pode gerar, irmãos, muitas questões dificílimas. E muitas vezes, irmãos, quando a gente diz, dois crentes estão namorando, isso não quer dizer necessariamente que aquele namoro de dois crentes está agradando a Deus. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Estão namorando dentro da igreja. É um namoro de dois crentes. Isso não quer dizer que aquele namoro está agradando a Deus. Porque tem valores e tem princípios bíblicos que a gente vai começar a destrinchar agora. Amém? Eu queria ler aqui alguns versículos para a gente fundamentar. 2 Coríntios 6,14. Vamos ver Paulo falando aí sobre o jugo desigual. Primeiro ponto, irmãos. Um cristão não vai se relacionar com alguém que não ama Jesus, com alguém que não é cristão. Amém? É o primeiro passo aí para a gente estabelecer um padrão bíblico. Jugo desigual. O cara é crente. Não, aquele cara, ele foi para a igreja, ele está ali, ele não. Tu tem que casar com um cara ou com uma menina que ama Jesus mais do que tudo. Amém? Pastor, qual é? Isso aqui vai escandalizar até crente. Isso aqui escandaliza até a igreja. Qual é o primeiro sinal aí para mim me envolver com uma pessoa? Essa pessoa tem que amar mais Jesus do que você. Amém? Eu tenho dito isso para Esther desde pequenininha. Eu tenho dito para minha esposa, eu dizer, olha, eu amo mais a Jesus do que a ti. E eu quero que você ame mais Jesus do que a mim. Porque só Jesus vai me preencher. Porque eu não me sinto, eu preciso de alguém, a minha cara metade para te completar. Não existe cara metade, irmão. Cônjuge nenhum. Relacionamento amoroso nenhum
vai suprir carência. Só quem supre carência, irmãos, é Cristo. E quando você vai ver alguém para você se relacionar, você tem que olhar se essa pessoa realmente ama Jesus, amém? Isso escandaliza até a igreja, porque o casamento não é um fim em si mesmo. Tem gente que acha que o casamento é um fim em si mesmo, e não é. Tudo é Jesus, amém? Eu não tenho condição de fazer a Clícia feliz. Eu até aqui tem esse estudo aqui, é muito forte. Olha aí, não vos ponhais em julgo desigual com os portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Irmãos, isso é muito sério. Não vá lá no meio dos filisteus lá pegar a Dalila, não vai dar ruim, irmão. E assim, o primeiro critério, se esse camarada quer te afastar de Deus, não, hoje ninguém vai para o culto. Aí tu está aqui no ministério de louvor, tu está no ministério lá, liderando algo. E aí essa pessoa, vou dizer, nem pode ser homem ou mulher, né? Começa a botar a barreira, não te isolar, te tirar. Não, deixa o ministério de lado, te afasta. Esse isolacionismo, na hora que mais precisa de acompanhamento, é na hora que a gente está querendo se relacionar. Porque se ficar junto sozinho, irmão, não tem bom. Pode ser eu, pode ser você. Começa as carícias, aí o beijinho aqui vai pelo pescoço, aí ativa os hormônios, aí daqui a pouco, sexo. É ou não é, irmãos? Ou é só eu que tenho essas ativações? E aí, como que eu vou me proteger disso? Eu estando firme na igreja, envolvido no ministério, supervisionado. Não é que ninguém vai mandar ninguém, amém? Ninguém vai vigiar em ninguém. Eu falo para minha filha, eu não vou vigiar você, não vou vigiar seu irmão. Você tem que amar o Espírito Santo. E o camarada que chegar perto de você tem que amar mais o Espírito Santo do que você. Que aí ele vai ter esse domínio. Quantos estão comigo, irmãos? Agora o caboclo não tem nem o Espírito Santo de Deus, é incrédulo. Tu acha que ele vai vir, ele vira crente, ele veste até paletó e gravata. Ou ela bota o saião, só para queixar, mas não se converteu. Sinais, irmão, de compromisso com Deus, é pessoas compromissadas com a igreja local, amém? Ela não perde um culto, ela está envolvida servindo a Jesus em qualquer área da igreja. Eu não estou falando aqui de ministério A, B, C, ela está ali. A juventude, Paulo disse, olha, não é um conselho bíblico, esse é um conselho meu. O marido tem que agradar a esposa, mas o solteiro tem que agradar o Senhor. Por isso que eu sou solteiro. Paulo, olha como, irmãos, o casamento não é um fim em si mesmo. Jesus ficou solteiro, não ficou? A bênção de ser solteiro, não foi? Porque ele tinha desejo, ele era 100% homem. Paulo, um dos maiores apóstolos, ficou solteiro, não ficou? Pode alguém ficar solteiro, a solteirice é uma bênção. Você tem que estar bem solteiro com Jesus. Quando você estiver pleno, aí, meu amigo, vai vir. Quando você estiver descansado. Mas, julgo desigual, diga assim, primeiro sinal bíblico aí, sinalizando, vê se essa pessoa tem compromisso com Deus, amém? Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a bênção do Senhor, a benevolência do Senhor, achou uma bênção do Senhor. Quem acha uma esposa, amém? Quem acha uma esposa, acha a bênção do Senhor. E aí, irmãos, deixa eu tentar pontuar aqui. Eu vou ver aqui, na verdade isso aqui, irmãos, é um seminário sobre o romance real. Quando a gente começa a tratar de nomenclaturas, né? Como é que é o romance real, a maneira de Deus, o romance do reino? É porque nós vamos basear a nossa vida nos princípios do reino, na verdade da palavra, naquilo que é realidade. Podemos verdadeiramente experimentar um romance real, ou seja,
um romance verdadeiro, um romance sem engano, sabe, irmãos? É possível. Quando eu comecei a me relacionar com a Clícia, eu chegava com ela, eu dizia, a gente lá, eu dizia, olha, eu não sou um homem comum. Eu sou um pastor. Eu não era pastor não, irmão. Não era pastor de título, não tinha sido ordenado pastor, mas eu dizia para ela, eu sou um homem diferente. Eu sou um pastor. E a minha família vai servir a Deus. E eu lá com ela, falando a verdade. Não tinha negócio de querer romantizar, não. E a gente vai passar a nossa vida servindo a Deus. A gente não vai faltar culto. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Romance real, romance verdadeiro. Chega e coloca. E tem gente que na hora de começar o relacionamento, sem mágoa, sem culpa, sem precisar facilitar as coisas, né? Não facilita não. Se você for começar um romance, e eu tenho esse sonho aqui. Tem gente que entra no relacionamento, vira escravo daquele relacionamento. Primeira coisa é isolar a pessoa. Tu não pode vestir isso, tu não vai se relacionar agora com os pais, distancia do pai, distancia da igreja, querendo controlar a pessoa, querendo dominar. Não é assim que funciona. Amém, queridos? Deus, a gente se relaciona com Ele por espontaneidade. Deus não quer ninguém obrigado. Assim também é no relacionamento. Não é escravidão, tem que ter verdade. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, amém? E a pessoa já vai ali, diga, relacionamento. Ali, a gente está conceituando aqui alguns termos, né? Por que romance do reino, né? Porque realmente as pessoas do reino são pessoas nobres, príncipes e princesas de Deus. Sangue azul, não é a família ali real da Inglaterra que tem sangue azul, não. É quem é filho e filha de Deus tem sangue azul, amém? Tem princípios elevados. Por isso que é o romance do reino. O rei quer o melhor para os seus filhos. O rei quer uma família nobre, uma família que tem valores e padrões elevados, amém? Então, partindo disso, irmãos, a definição de um romance do reino é um processo pelo qual um rapaz e uma moça espiritual chegam ao ponto de crer que Deus revelou a vontade dele, para que eles comecem a se conhecerem e uma amizade com a intenção de se casar, amém? Cristão não namora para ficar se pegando, não. Já namora já buscando a vontade de Deus para um futuro casamento, amém? Eu quero beijar, por isso que eu quero namorar, eu quero pegar, negócio, isso não é, isso vai dar ruim, amém? Você casa para fazer uma família, para ter uma vida de parceria. Aí, depois de cumprirem os preparativos ali, de se conhecerem e concordarem em se aproximar mais na área espiritual, olha só, irmãos, como é que começa essa amizade, esse compromisso, esse romance real, vamos dizer, esse romance do reino, vai se aproximar para orar junto, para ler a Bíblia juntos, amém? Uma aproximação espiritual. Irmãos, eu estou falando coisa aqui que parece assim, eu estou até lendo muito, porque a gente não está nesse padrão. As coisas estão tudo indo do jeito, vai de qualquer jeito, e se encontra, e o pai, meu amigo, vai logo lá para casa e entra no quarto, e já está a bagaceira está feita. É ou não é? Então o negócio está tão descontrolado, que eu estou tendo que ler para falar de alguns conceitos básicos. Como é que eu vou me relacionar, que eu sendo um jovem, vou me aproximar espiritualmente, ver se essa pessoa realmente, bora orar, bora jejuar. Amém? Quantos estão comigo aqui, queridos? Vamos orar, vamos jejuar, vamos se aproximar emocionalmente, socialmente, vamos conhecer a turminha da igreja, vamos se enturmar na igreja, amém? Conhecer a liderança, conhecer os ministérios, servir na igreja juntos, amém? Trabalhar para Jesus juntos,
conhecer a família juntos ali. Esse é o romance real. É tempo de sondar se a pessoa que você quer namorar, isso é básico, né? Trata bem o pai e a mãe, beleza, vai te tratar bem. Mas se ela trata mal o pai e mãe, querido, pode ter certeza que você não é melhor que seus pais. Você vai ser maltratado no seu relacionamento. E eu declaro que você vai ter pessoas abençoadas, amém? Eu estou falando aqui coisas que parece hoje em dia que é impossível, mas é plenamente possível ter uma amizade de compromisso, um romance do reino, e você ver seus filhos. Eu quero declarar sobre a igreja do Evangelho Vivo, nós vamos ver nossos filhos namorando na pureza do reino de Deus, amém? É até negócio dessa nomenclatura namoro, a gente vai lá na frente ver que isso já dá margem para coisas erradas. Irmãos, olha só, eu estou falando aqui orientações, direcionamentos que eu falo para minha filha e que eu estudo. Já está com tempo, né, Esther, que eu falei sobre isso, que eu estou até meio destrenado de falar isso, mas eu fiz esse seminário todo na igreja que eu estava, e eu acho que faz uns 4 anos que eu não consigo falar sobre isso. E eu estou falando, não é impositivo, mas é instrução, e quem vai decidir isso são os nossos filhos, os nossos jovens, mas a gente precisa ensinar, amém? E se eles observarem isso, não derem atenção, disser, não, cara, eu vou ter uma amizade antes do meu relacionamento, e eu como pai, eu preciso estar com isso já na minha, vamos dizer, didática bíblica, amém? Na minha metodologia bíblica, de falar para minha filha, falar para o meu filho. E eu como pastor tenho dificuldade aqui de ensinar isso, mas com a minha filha e com o meu filho eu estou ali falando uma linguagem bem aberta com eles, amém? E eu quero te dar subsídio, didática bíblica, princípios bíblicos, para você cuidar bem do seu jovem lá que está. Tem muita gente, irmãos, que supervaloriza a vida sentimental. Não, eu só vou ser feliz se eu tiver um romance bíblico e tal. Que já é errado. Você só vai se sentir feliz se você tiver um relacionamento profundo com Jesus. E naturalmente, querido, daqui a pouco você vai ter. Se eu idolatrar aquela pessoa do meu romance, se eu idolatrar a Clícia, botar a Clícia à frente de Jesus, o meu casamento está em risco. Se eu colocar qualquer coisa na frente de Jesus, irmãos, aquela coisa pode ser até boa, mas eu vou perder ela. Quantos estão comigo, irmãos? Eu vou perder ela, porque Jesus, ele é a primazia da nossa vida, amém? E aí, tem gente também que subvaloriza sentimentos, romance, subvaloriza, diz, não, isso aí não tem nada a ver. E a gente não tem que supervalorizar nem subvalorizar, a gente tem que colocar isso no momento certo. Meu irmão, tu quer ver Deus abençoar tua vida na área sentimental, no teu romantismo? Ama Jesus, coloca Jesus acima de qualquer coisa, e tu vai ver Deus colocando alguém. Eu digo isso porque no início do meu casamento eu queria que a Clícia me amasse, que ela tinha que me amar. Quando eu vi, eu estava numa bancarrota no casamento. Quando eu descobri, não, mano, ela tem que me amar, não, ela tem que amar Jesus. E automaticamente ela vai me amar em segundo plano, amém? E eu também não tenho que ficar encegueirado pela Clícia, não. A Clícia não é Jesus, não. Eu tenho que amar Jesus e consequentemente eu vou cuidar bem dela, vou amar ela, e a gente vai ter um casamento saudável. Amém, queridos? Quantos estão? É um negócio tão simples, irmão, mas tão didático, tão forte. E aí, o que esse romance real ele trabalha? É um tempo. É um tempo para que esse rapaz e essa moça espiritual confirme a vontade de Deus para a sua vida. Já vá colocando, irmão. Não tem um jovem, irmão, que ele não chegue e diz, pastor, quem é líder de jovem aí, quem é líder de GC que tem jovem, vai confirmar comigo, pastor, já está confirmado, é isso aqui. Ele nem ora confirmando, ele mesmo já confirma, é essa aqui. Vocês estão me entendendo, irmão?
Mas a amizade de compromisso, o relacionamento do reino, é para testar aquele relacionamento, para confirmar mesmo, para buscar a direção de Deus mesmo, amém? E aí, usar o termo amizade especial, olha aqui para mim, queridos. Isso aqui é uma orientação, irmãos, que eu acho que alguns já usaram. Eu hoje usufruo, mas eu dos meus 17, me converti com 17, 18. 18. Eu sou um pouco ruim de dar, mas dos 19, irmãos, até os 24, para ser mais verdadeiro com você, dos 19 até os 24, eu voltei a ser BV, boca virgem. Tem muita gente, irmãos, que está virgem, mas é impuro, mas não quer agradar a Deus. Quantos estão comigo? Tem gente que já teve uma vida de relacionamento sexual livre, mas que teve uma experiência com Jesus e diz: eu vou purificar minha vida, eu vou santificar minha vida, eu vou ser mais puro que um diamante. Quantos estão me entendendo, irmãos? Não estou dizendo que também a pessoa virgem não é pura, não. Tem gente virgem que está buscando a pureza no seu relacionamento, amém, queridos? Isso eu estou falando para o solteiro. E tem também caboclo que vive um relacionamento amoroso livre e não está nem aí para nada. Ele quer sair passando o rodo em tudo. Ela quer passar o rodo em tudo, amém? Mas eu queria pontuar aqui com vocês um termo, irmãos, que é interessante adotar: amizade especial. Estou numa amizade especial. Sabe por quê? Porque vai ajudar no período de confirmação da vontade de Deus. A amizade especial antes do noivado, é muito interessante isso, irmãos, é muito importante. A amizade especial antes do noivado, para lembrar que não é namoro, amém? Mas sim um meio de ser exemplo para os mais fracos que não estão seguindo todos os princípios bíblicos. 1 Coríntios 10, versículo 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço nem para o judeu, nem para o gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha só, aí a gente pode pegar um princípio não de ter um relacionamento puro, amém? Amizade especial, para a gente não dar margem para ninguém. Não, vou viver a vida adoidado, não vou dar margem nem para quem é judeu, para quem tem aliança com Deus, nem para quem é gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, eu só fechar o raciocínio. Eu vivi algumas coisas assim de pureza mesmo, como eu falei para você, de 19 até meus 24 anos. Aí eu dei uma vacilada, quebrei minha cara. Mas Deus foi misericordioso comigo e o meu casamento foi restaurado, foi abençoado. Eu não queria viver fora da pureza da aliança, mas eu sucumbi. Mas hoje, eu orando às vezes, aí Deus lembra daquele tempo que tu renunciou os teus prazeres, a tua carne. Lembra daquele tempo que tinha, não é porque eu queira me vangloriar não, irmão, mas tinha muita menina dando em cima de mim. E eu dizia para Jesus, e era coisa assim, muito simples de eu cair na fornicação, na prostituição. E Deus dizer: lembra daquilo, hoje tua família, teu filho, tua filha vão ser beneficiados por aquele momento lá de que você sacrificou a tua carne, a tua vontade. Então eu quero declarar, irmãos, que a gente vai santificar a nossa casa, amém? Que a gente vai ver nossos filhos sendo santos. Pastor, mas eu estou falando aqui, pontuando, depois eu vacilei com a minha esposa e Deus foi misericordioso, restaurou nosso casamento, ajustou, e a gente hoje vive um casamento saudável e feliz, para a glória de Deus, amém? Mas o que Paulo está dizendo aí é que a gente tem que ter certos cuidados, amém? Certas linhas de proteção. Quando a gente quebra, irmão, não é a gente que quebra a lei, isso é até do direito. Isso é até do direito, irmão. Não é a gente que quebra a lei, é a lei que quebra a gente. Toda lei ela é protetiva, ela é para proteger a sociedade.
a ordem social. Quando um ser humano quebra a lei, ele está quebrando a ordem social e ele vai sofrer uma sanção penal, ele vai sofrer. E a Bíblia é um livro de leis espirituais, amém? E Deus já deu os códigos aqui, ó. Vai, meu amigo, te segura, não te entrega. Segura aí, tu quer beijar, é natural, irmão. Eu não quero também oprimir você. Pastor, eu sou do Satanás, eu quero beijar, eu quero fazer sexo. É natural isso aí, irmãos. É natural. Eu também tenho desejo. Até hoje os hormônios se convertem, mas a gente tem que dominar. A gente não pode ser dominado, porque se a gente pecar, aí não é que é Deus vai vir castigar que Deus é mau, não. É a própria lei. Quando quebrava a lei de Moisés, não era Deus castigando, era a própria penalidade da lei. Em toda a lei, cumprimento dela está embutido uma proteção, um benefício, mas também uma punição e uma sanção, um sofrimento. Não é que Deus quer castigar ninguém, amém, queridos? É o que eu digo para Esté: Esté, se segura, minha filha, e tal, vai vir, natural, 18 anos, Davi vai vir, os hormônios vão, mas você vai ter que lutar para manter a pureza, amém? Eu não vou vigiar ninguém, ninguém tem como vigiar ninguém, é ou não é a verdade, queridos? Ninguém foi vigiado, eu tive os pais e a gente como igreja, irmão, o pai e a mãe têm mais, vamos dizer, peso na vida da sua família. A igreja aqui, irmãos, é um suporte. A gente dá uma orientação, uma instrução. Mas quem conhece a realidade familiar é os pais, amém? E é eles que têm que estar ali dando aquele... Eu converso com a Esté, o que eu converso aqui, irmãos, com os amados aqui, eu converso com meu pai, com a minha mãe, como eu converso, Paulo falando para Timóteo, né? Trata aqueles que são mais velhos como se fosse falando a paz. Trata aqueles que são mais ali do teu nível etário, da tua faixa etária, trata como irmãos. E aqueles que são mais novos, trata como filhos. Amém? E aí você e eu como pais, eu não estou dizendo aqui, com certeza você está ali buscando conexão com seu filho, orientando, dizendo: meu filho, minha filha, vai vir, vão botar para cima de ti. Na escola vai vir aquela pressão, né, do grupinho. E aí, tu tá com quem? Não, fulano tá com fulana, fulano tá com não sei quem, com não sei quem. Na faculdade, mesma onda, o fulano já tá pegando, já vai ter ali a barca. Isso ainda é até linguagem antiga. Os meninos estão... O Davi está aqui, o senhor tá fora aí, uns termozinhos atualizados, né, Júnior? Que eles têm uma linguagem que só eles... Eu digo, me atualiza aí, que termo é esse e tal? Uma linguagem que cada geração tem a sua, a gente tinha a nossa, que hoje já era, já é linguagem de velho, né? E aí eu chego com eles e eu digo: Esté e tal. Mas como eu fui para a faculdade, eu sei, não, já vem a cotinha do... Eles alugam casa com piscina para fazer orgia, para usar droga e para fazer sexo livre lá. Ou já tinha outra parada que era fazer a cotinha para ir pro flutuante, que eu nem sabia que tinha isso. Mas na faculdade eu vi isso tudo. E aí tu vai e dando pilha, bora. E o cara dá dinheiro alto, e se junta e patrocina e vão para a onda. Mas eu quero declarar que meus filhos e os teus filhos, eles vão ter valores elevados, eles vão estar em padrões, que esse mundo aí, eles não vão estar debaixo, eles não vão se amoldar esse mundo. Romanos diz: não se amoldem ao padrão, não é o padrão do mundo que vai governar eles, é o padrão de Deus, amém? Então o termo amizade especial vai ajudar muito. Conversa com seus filhos: meu filho, se tu for se relacionar com alguém, procura. Se a pessoa já achar que isso é coisa brega, é coisa... Eu estou procurando a linguagem deles, mas eu não estou encontrando, porque eu não sou da linguagem deles. Mas que é coisa que não, fora de moda, já é um sinal para ti que aquilo é o Satanás, não é nada de romantismo, não é coisa de... Já é um sinal que é o cão. Vai, te livra desse bicho, dessa pessoa aí. Amém? E aí, meus amados, o termo, eu vou encerrar aqui e na próxima a gente vai continuar. Eu estou bem preso aqui a esse conteúdo, porque eu estou meio destrenado aqui, mas eu acredito que deu para acender aí
umas ideias aí para você cuidar dos seus filhos, amém?